Então, bom dia, sou monitor dessa sessão. A Bralic agradece o apoio e a participação de todos vocês nesse congresso, que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os STs gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para as diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. No nosso site, vocês poderão ver a programação das mesas, também virtuais, realizadas em nosso canal no YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixem de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado durante outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso estejam com a conexão fraca ou de dados. Desejamos um ótimo congresso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Lucas. E com esse muito obrigado ao Lucas, é um agradecimento também a toda a coordenação da Abralic, né, que fez enfim, está fazendo todo esse esforço de fazer isso acontecer, apesar de todas as dificuldades que são aqui. Para a gente era uma grande expectativa, né, ter a Abralic em Porto Alegre de novo, né, e seria muito mais simbólico ainda, já entrando aqui especificamente no tema do nosso simpósio, né, para falar de criação literária, para falar de escrita criativa numa cidade que tem uma posição muito, muito central nessa história recente, né. E, bom, esperamos que no ano que vem a gente consiga fazer isso já de forma presencial, assim, acho que a gente vai ganhar muito mais ainda do que a gente pode ganhar esse ano. Bom, hoje então a gente vai ter, todo mundo tá ciente aqui da organização do nosso simpósio. A gente tentou criar uma agenda de modo a abrigar todo mundo, né, de diferentes disponibilidades horárias. A gente gostaria, evidentemente, que todos que tiverem a disponibilidade apareçam também nas outras sessões, né, para que a conversa se torne ainda mais profícua, né. Então, a gente vai ter basicamente 3 sessões, cada uma com 4 apresentações, com 4 comunicações, e acho que fica mais legal a gente, foi o jeito que a gente organizou, né? A gente fazer as comunicações e aí a gente deixa para fazer um debate geral ao final de cada sessão, em vez de fazer aquele debate específico de 5 minutos, de 5, 10 minutos, assim, depois de cada apresentação. Aí a gente tem tempo, a gente organizou aqui uma lacuna horária grande, né, das 9 ao meio-dia. A gente não vai chegar até o meio-dia porque não vamos precisar, né? A gente tem basicamente 4 apresentações em torno de 15 minutos, né? E aí depois a gente tem tempo de sobra para falar, para conversar sobre isso, e aí para ir nas próximas sessões a gente também retomar determinados pontos e assim por diante. Tá bem? Então tá, hoje os 4 apresentadores estão aqui, né? A gente vai começar com o Paulo Ricardo Berton, depois a gente vai pular aqui para Julie Funk, depois para Ángela Maria Quartas Villa-Lobos e depois o Otávio Juliano Dantas Germano Gomes. Só aqui a gente já tem uma pluralidade institucional, né, que vai ser bem enriquecedora, né, e que acho que já é suficientemente elucidativa, né, da proposta do nosso simpósio, né, do título, que é a Escrita Criativa à Brasileira, Percepções, Experiências e Desdobramentos, ou seja, a gente compartilhar essa pluralidade de trabalhos que parece que tá acontecendo aqui, né, que por vezes a gente não consegue ter uma visão muito panorâmica, né, assim, a gente aqui no Sul conhece muito do que está acontecendo aqui, tem uma notícia, né, e acho que de outros lugares também, né? Então, acho que a gente já tem material suficiente assim, para pensar num movimento maior que pode estar acontecendo no Brasil, que é justamente a escrita criativa. Meus colegas
coordenadores, eu estou aqui tomando a palavra enlouquecidamente, não sei por quê. Digam o que vocês têm que dizer para eu parar de Fica à falar. vontade, adorei isso, tá? Por mim tá ótimo. Exato, só vamos dar um bom dia oficial para todo mundo, então, também, né? Já estávamos conversando aqui antes, falávamos dos corredores, já que não temos a nossa conversa de corredor, um abraço mais afetuoso e tudo mais. A gente já vai trocando ideias aqui mesmo de forma online, que, enfim, todo esse momento que estamos nos adaptando e novos aprendizados e tudo mais, que também seja aqui uma boa proposta para a gente trocar algumas coisas, conhecer outros trabalhos, né? Às vezes até próximos. Já estamos falando do Paulo aqui, que somos quase vizinhos aqui de Santa Catarina, mas já tem o pessoal do Brasil inteiro e até de fora, o que é muito legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria apenas de reforçar o convite do Diego para que acompanhemos também os outros dias, né? A gente já fez, assim, diferentes turnos para que a gente possa se organizar aí com outras atividades profissionais, familiares e tudo mais. Mas eu gostaria de reforçar, porque é justamente isso que a gente ganha mais, né? Fazer uma apresentação, claro, é sempre útil, é sempre bom, a gente sempre expõe um pouquinho das nossas ideias e fica disposto ao diálogo, mas participar e assistir os outros colegas e o debate também, provavelmente ele poderá ser aberto para todo mundo, porque, enfim, somos poucos aqui e a gente poderia trocar uma ideia um pouquinho mais rica. Então, reforço aí sejam bem-vindos todos, né? E vamos tentar acompanhar os trabalhos de todo mundo. Eu sou o Marcelo, né? Também faço uma apresentação na quinta-feira. Sou doutor em escrita criativa com a professora Márcia Ivana lá na URGS, né? E trago mais informações aí a respeito dos meus trabalhos e do meu próprio perfil na quinta-feira na minha apresentação, que deve encerrar as nossas apresentações aqui. Sem delongas, passo a palavra aí para a Prof. Mi. Bom dia a todos. Eu vou só fazer coro aos meus queridos colegas coordenadores, dando as boas-vindas a todos, dizendo que, embora esse distanciamento social, a gente tem achado meios de se colocar mais perto, né, de se conectar. Isso não vai impedir que a gente troque bastante ideias, enfim, os trabalhos de todos, né? Só pelos resumos que a gente teve a oportunidade de ler, já nos deixou muito satisfeitos, assim, né? Com a possibilidade de tanto debate. Acho que vai ser muito interessante e hoje a gente tentou distribuir, né? Então, hoje vai ser ótimo, porque a gente tem poucas apresentações e o que vai permitir sempre um debate bastante rico. E eu vou reforçar o que o Diego e o Marcelo disseram. Por favor, quem puder vir nos outros encontros, a gente até tentou distribuir justamente para que houvesse, né, a possibilidade da acolhida de vocês. Então, seria muito interessante que todos participassem do debate, tá? E reforçar aquilo que o Lucas falou lá no início, né, de que os trabalhos depois poderão ser publicados, respeitando as normas lá, né, da Abralic. E então, aí vai haver um tempinho, né, para deixar, de repente, o trabalho mais com cara de publicação. Isso vai ser ótimo para nós. Bom trabalho para nós. Aqui em Porto Alegre o dia está muito bonito, depois de tá chovendo desde, sei lá, sexta-feira, sei lá, está chovendo. Então, acho que isso é um bom sinal, é luz para nós. Bom trabalho. Ainda a respeito de convites, reforçamos o convite aqui não só para os participantes agora, mas o evento é aberto para ouvintes. Então, colegas, pesquisadores, professores que conhecem, fulano de tal, está fazendo uma pesquisa, pode se interessar, fiquem à vontade para convidar todo mundo, certo, pessoal? Vocês já receberam ali os IDs e senhas, é liberado como ouvinte para todo mundo, então fiquem à vontade. Era isso, obrigado. Então tá, assim nós começaremos com a apresentação do professor Paulo Ricardo Berton, da UFSC. A gente, né, tradicionalmente a gente tem 15 minutos de apresentação. Vamos controlar o tempo, mas não precisamos ser tão rigorosos assim. Claro que 15 minutos não são 45, né? Mas acho que a gente tem a possibilidade de eventualmente passar de 15 para 17, né? Talvez chegar até 20, se houver necessidade, né? A gente, como eu falava antes, a gente tem que ter um pouquinho essa tolerância com aquelas travadinhas de conexão e tudo mais. Então, às vezes,
Se der algum problema, a gente mesmo avisa, eu acho, né? Assim, olha, a gente perdeu aqui 30 segundos da tua fala, né? Melhor a gente recuperar 30 segundos do que perder esses 30 segundos de fato. Então, eu passo a palavra ao Paulo Ricardo. Tá liberado aqui, Paulo, caso tu queira compartilhar a tua tela no Zoom aqui, qualquer problema, a gente está aqui à disposição. Eu vou marcar o tempo aqui, mas eu, de fato, só vou avisar os apresentadores se tiver algum problema muito grave, assim, senão a gente segue a conversa com a liberdade que a gente pode ter. Tá bem? Bom, então, bom dia a todos. A palavra foi passada para mim, é isso? Bom dia a todos e a todas. Como o Diego falou, eu sou professor. Eu acho interessante falar rapidamente sobre a minha formação. Isso vai ser bem rápido, mas só para dar uma ideia de quem está falando aqui com vocês. Eu sou hoje professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu leciono no curso de graduação em artes cênicas e leciono no programa de pós-graduação em literatura também. A minha formação é de diretor teatral na URGS. Depois disso, eu fiz mestrado em letras na PUC, do Rio Grande do Sul. Depois disso, eu fiz um doutorado em teatro nos Estados Unidos pelo programa Fulbright CAPES. Fui contemplado privilegiadamente com uma bolsa de 4 anos e meu doutorado lá foi em teatro. Daí eu volto para o Brasil e faço, então, presto concurso aqui na universidade, entro e se passaram 10 anos eu estou aqui. Então, é importante ver, esse perfil é importante para dizer que, basicamente, eu sou um artista, eu sou um encenador teatral e eu sou um escritor dramático. E, consequentemente, eu acabo lecionando nessas áreas que são as minhas áreas do saber, que são a direção teatral, a escrita dramática e a teoria do teatro. Então, é isso que eu leciono tanto na graduação quanto na pós em letras. Bom, a minha ideia, por ser um cara da área do teatro, eu acho mais interessante fazer uma leitura oral da minha comunicação e daí depois, então, a gente discute. Eu estou abrindo aqui agora e não vejo mais vocês, então depois eu dou uma retornada. Vamos lá, então. Não se preocupe, Diego, que eu contei, não vai passar de 15 minutos. A criação do eixo de escrita dramática no curso de graduação em artes cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina, através de um novo currículo iniciado em 2013, tem contribuído de forma consistente para a aceitação da prática literária na academia. Acompanhando a tendência de chegada de cursos na área mais ampla da escrita criativa, como, por exemplo, o de tecnólogo em escrita criativa da PUC do Rio Grande do Sul, o de pós-graduação em stricto sensu da Faculdade Novo Oeste em escrita criativa, roteiro e multiplataformas, ou de pós-graduação lato sensu em dramaturgia, cinema, teatro e televisão da Escola Superior de Arte Célia Helena, e de disciplinas, como no curso de graduação em cinema da UFSC, a ênfase em escrita dramática passou a oferecer mais uma alternativa de formação no ensino superior ligada ao ofício do escritor. Já bastante estabelecida em universidades de outros países, esta área do saber se solidifica no Brasil, inclusive corroborada pela proposição desse simpósio temático nessa edição da Abralic. Historicamente, o drama nunca encontrou uma recepção simpática dentro da academia, nem nos cursos de letras, nem nos cursos de teatro. Nos cursos de letras, o estudo dos dois gêneros literários, o narrativo e o lírico, obscureceram a presença do estudo do drama, fazendo com que raramente se encontre este conhecimento nas grades de bacharelados e licenciaturas. Este apagamento se deve, por um lado, à especificidade do gênero dramático, que, ao contrário dos outros dois, não se completa com o texto, mas apenas com a encenação espetacular do mesmo. As falas das personagens são projetadas para se transformarem em linguagem oral, o que exige um conhecimento prático daquilo que, fazendo uma apropriação de um título de dissertação de mestrado na área da tradução, cabe na boca do ator. Por outro lado, a escrita dramática possui um número de regras que, a alguns olhares mais empíricos, pode parecer uma camisa de força. O autor dramático precisa ter em mente que o que ele escreve irá se materializar na cena, e isso condiciona suas criações. O teatro não possui o caráter imaginário da literatura, uma vez que existem elementos concretos, capturados pelos sentidos da visão e da audição frente aos olhos do espectador, frutos de uma concepção de encenação. Ao mesmo tempo,
O teatro não tem a capacidade de isolar um dado elemento na tela ou de efetuar uma troca instantânea de tempo ou espaço sem apelar para a liberdade poética do encenador, como conseguem as artes audiovisuais digitais. No campo do teatro, o texto dramático tem sido questionado por uma determinada corrente de pensamento mais alinhada com o ideário pós-moderno como um elemento estranho e, de certa forma, opressor, uma vez que a tradição do fazer teatral sempre entendeu o espetáculo como a transposição cênica do material literário presente no texto. A partir do surgimento da figura do encenador teatral, com o Duque de Saxe-Meiningen, na Alemanha, e os teatros independentes de vanguarda em Paris, como o Théâtre Libre, sob o comando do naturalista André Antoine, e o Théâtre de l'Œuvre, de orientação simbolista e administrado por Aurélien Lugne-Paul, a arte teatral passa a reivindicar um status de autonomia em relação ao texto dramático. Mesmo reverenciando e levando à cena autores do porte de um Ibsen, um Strindberg, um Maeterlinck ou um Hauptmann, esta nova geração de encenadores defendia uma leitura própria da peça teatral, não necessariamente respeitando as indicações cênicas, a sequência das cenas, as características das personagens, o local e tempo da ação definidos pelo autor. Com o passar do tempo, nem mais o uso do texto dramático continuou a ser uma condição sine qua non da encenação teatral, o que se verifica sobretudo nos escritos sobre teatro do ator francês Antonin Artaud. Neste momento, uma parte da classe teatral passa a reivindicar a autonomia, passando a produzir espetáculos que não se originam do momento mesmo do ensaio e da criação física. Vários grupos passam então a compor as suas criações desligados de uma organização literária prévia, como é o caso do Living Theatre e de Tadeusz Kantor, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, até chegarem alguns nomes de destaque da cena internacional da segunda metade do século XX, como Bob Wilson, Peter Brook e Robert Lepage. Ao cabo de toda esta conjuntura, fica muito clara a máxima de que o drama necessita do teatro para acontecer, enquanto que o teatro, por sua vez, não necessita do drama. Entende-se que esta rejeição ao drama, tanto na esfera acadêmica da literatura quanto na do teatro, também tem as suas raízes no contexto de desenvolvimento da sociedade e cultura brasileiras. Textos dramáticos são raramente trabalhados nos ensinos fundamental e médio. As disciplinas de literatura preferem privilegiar um José de Alencar ou uma Cecília Meirelles, em detrimento de um Jorge Andrade ou de um Oduvaldo Viana Filho. O ensino de artes, precário por excelência, por despertar pensamentos subversivos ao status quo e por ser classificado como uma atividade profissional inútil aos olhos do pensamento conservador, acaba comumente sendo enxugada ao extremo e tendo que, muitas vezes, optar por apenas uma das formas de expressão artística, tornando seu aprendizado restrito e incompleto. Cabe também ressaltar que a cultura brasileira não teve outra opção do que a de privilegiar as manifestações que não dependiam de um grau mínimo de escolaridade e repertório intelectual, pela carência histórica e notória de investimentos na área da educação. Uma sociedade iletrada vai desenvolver formas artísticas e culturais que não dependam do alfabetismo, como a dança, a música e a pintura. Isso não significa que estas formas sejam menores do que as que dependem de letramento, apenas que são as alternativas viáveis para que um povo manifeste a sua cultura. Como consequência, na esfera do teatro, o corpo e a voz dos atores foi ganhando ao longo do século XX uma proeminência em relação à palavra escrita do texto dramático. Soava mais nativo, menos colonizado, explorar as potencialidades expressivas de um instrumento cujo savoir-faire não dependia das gritantes desigualdades econômicas existentes no país. Por todos esses motivos colocados, a decisão de se criar um eixo de escrita dramática em um curso de graduação numa universidade brasileira precisou estar imbuída de coragem para se contrapor tanto aos preconceitos infundados em relação ao texto dramático, quanto oportunizar a uma maior parcela da população, numa conjuntura em que o acesso ao saber se apresenta, mesmo que ainda longe do ideal, bem mais democratizado, as ferramentas necessárias para o exercício da construção de uma narrativa dramática. O aparecimento do eixo de escrita dramática no curso de graduação em artes cênicas da UFSC se deu com uma reforma curricular que percebia a necessidade de uma especialização maior num vasto campo do saber que vem a ser as artes cênicas. Trocando uma grade curricular em que o discente apenas conhecia brevemente a grande variedade de pela arte do teatro, o novo currículo estabelecia 4 especializações, chamadas assim de eixos.
E aqui cabe um parênteses importante para registrar que, apesar do título abarcar 5 manifestações artísticas diferentes, o curso privilegiava claramente o ensino da arte teatral, mostrando que a escolha era ideologicamente pretensiosa e, por que não, enganosa para os que imaginassem nele, no curso, encontrar uma formação sólida em artes cênicas outras, como a ópera e o circo. Se antes havia apenas 2 disciplinas intituladas Laboratório de Dramaturgia, agora, o aluno que seguisse a ênfase em escrita dramática teria 4 semestres de dedicação à prática da criação teatral dramática, num total de 576 horas-aula ao final desta trajetória curricular, em contraposição às 144 do currículo antigo. A ideia dos eixos, em número de 4, era fazer com que, à medida que o discente fosse avançando nas fases do curso, ele eliminasse um dos eixos, para que no final ele tivesse em sua bagagem de conhecimento uma quantidade suficiente de saberes que o capacitasse a exercer o ofício do escritor dramático ao sair da universidade. Partia-se do princípio que o perfil de aluno do curso teria um aproveitamento melhor com este sistema eliminatório, ao invés de ter que escolher, sem ainda ter passado por nenhuma das ênfases, qual seria a área na qual ele teria o interesse de se aprofundar. A escolha do termo escrita dramática ressalta a importância e relevância do texto e teatro dramáticos nos dias de hoje, mesmo que rejeitado por algumas correntes de pensamento teatrais. A defesa da ideia de estrutura ou modelo, conforme Lévi-Strauss e Badiou, em outros campos do saber, que se inicia aqui de forma textual literária para depois se completar numa espetacular teatral, é parte deste termo ou conceito que entende que existem princípios característicos que precisam ser observados a fim de manter o interesse do leitor-espectador e permitir identificar e nomear como tal as artes do drama e do teatro. Assim, o teor crítico, semiológico e implícito diferenciam a escrita dramática de outras formas teatrais que se caracterizam por privilegiar o puro entretenimento, o hermetismo ausente de signos e o panfleto político explícito. Por fim, o termo substitui a designação anterior de dramaturgia, uma vez que a sua apropriação por outros setores da arte teatral o tornou amplo demais para se referir à escrita de textos dramáticos. Expressões como dramaturgia da luz e dramaturgia do ator, mesmo que corroborando a importância de uma estrutura na organização de uma forma artística, mostraram o quão supérfluo a palavra se tornara para designar a arte da escrita de um texto dramático. Passados 5 anos desde o ministério da primeira disciplina do eixo de escrita dramática, os frutos alcançados ratificaram a sua criação e a contribuição para o enraizamento da prática literária no ensino superior brasileiro, e mais especificamente para o ensino da escrita de textos dramáticos. Apesar da ênfase dada nesta comunicação até aqui na defesa da importância e relevância do texto dramático para o teatro, a técnica da escrita dramática pode ser aplicada em outros meios e formas artísticas, como telenovelas, séries, cinema, podcasts, internet e toda atividade, bem ou serviço que contém em sua estrutura uma narrativa estruturada a partir de um conflito e com uma curva variável de tensão e intensidade. Quando insisto na relevância do texto dramático, dou o exemplo do corpus da disciplina que momentaneamente leciono no programa de pós-graduação em literatura da UFSC, que é formado por 26 autores dramáticos brasileiros contemporâneos. Acredito ser este, mesmo que apenas um recorte, um sinal da vitalidade e exuberância da escrita dramática brasileira nos tempos atuais. Como primeiro exemplo imediato da criação do eixo de escrita dramática, cito o surgimento do NEDRAM, Núcleo de Estudos em Encenação Teatral e Escrita Dramática, devidamente registrado como grupo de pesquisa no CNPq, e responsável por concentrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão ligados à escrita dramática na UFSC. O NEDRAM atualmente coordena 2 pesquisas. A primeira é intitulada A Persistência do Drama enquanto Gênero de Engajamento Crítico sob a égide dominante da pós-modernidade, já contou com 2 bolsistas de iniciação científica, sendo que a primeira foi contemplada com a melhor pesquisa do seu departamento, participando, consequentemente, do Seminário de Iniciação Científica da UFSC em 2019. A segunda, mais recente, examina o teatro asiático, englobando o teatro japonês e a forma tradicional mais característica da arte dramática chinesa, que vem a ser a ópera. Em termos de extensão, o NEDRAM busca sair dos muros do departamento e da universidade e oportunizar a técnica da escrita dramática a quem deles não faz parte.
A primeira oficina de escrita dramática acontece no SIC, Centro Integrado de Cultura, uma importante referência nas atividades artísticas e culturais da cidade de Florianópolis desde o início de 2019. Mais 2 outras estariam programadas para acontecer a partir de março deste ano, mas que, em função da pandemia do Covid-19, tiveram que ser interrompidas. Uma na Escola de Teatro Camarim, que atende a população que mora na parte continental da cidade, e outra no NET, Núcleo de Estudos da Terceira Idade, um departamento ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. O segundo exemplo é o SBEDRE, Seminário Brasileiro de Escrita Dramática, que tem a sua primeira edição no mesmo ano de início do eixo no curso, 2015, e que neste ano de 2020 irá acontecer pela 5ª vez. Este seminário congrega autores dramáticos, acadêmicos e pesquisadores para debater a situação e os rumos da escrita dramática, contando com convidados nacionais e internacionais. Ao longo da programação, existem 2 momentos em que a prática da escrita dramática é apresentada. Num, são lidos textos escolhidos de alunos do eixo, e no outro, é lida a peça vencedora do concurso intitulado Mercado de Peças. No entendimento da comissão organizadora do evento, a conjunção entre a teoria e a prática precisa estar presente, e por isso, o SBEDRE apresenta para o seu público tanto a produção textual dramática, quanto a discussão e apresentação teórica de temas, autores e obras deste campo do saber. E, por fim, um terceiro exemplo do alcance das ações decorrentes da criação desta ênfase de estudo e aprendizado, o NEDRAM foi escolhido mundialmente para uma parceria com a George Mason University, uma instituição de ensino superior estadunidense, para fazer parte do projeto intitulado Global Plays. Cada um dos parceiros escolhe textos dramáticos produzidos por seus alunos, e num segundo momento estes textos são ensaiados em inglês e apresentados na forma de leitura dramática. 5 alunos da UFSC que passaram pelo eixo de escrita dramática e estão ligados como pesquisadores bolsistas ou orientandos ao NEDRAM, tiveram seus textos curtos escolhidos e traduzidos e lidos no início de março por alunos atores da GMU. A réplica aconteceria no final de março, mas por motivos óbvios teve que ser cancelada. Com o retorno do semestre letivo na UFSC, os ensaios foram retomados e, em breve, os textos dramáticos escritos pelos alunos da Universidade Estrangeira serão lidos por alunos atores da UFSC numa transmissão digital ao vivo. O estabelecimento e manutenção de uma nova área do saber no meio acadêmico encontra sempre inúmeras dificuldades. Por um lado, o novo, com seu caráter de emergente, conforme a nomenclatura empregada pelo pensador inglês Raymond Williams, tende a abalar as sólidas estruturas do pensamento hegemônico, ou então, para referenciar Williams mais uma vez, dominante. Árduo caminho o de encontrar um espaço de reflexão e prática de um saber que, mesmo requisitado pelas grandes áreas das letras e das artes, sofre um descrédito histórico, como já explanado anteriormente nesta comunicação. Por outro, a própria estrutura de poder da academia, que através de seus departamentos e unidades de ensino mais antigos, reivindica a manutenção do privilégio em relação às questões logísticas da estrutura universitária, como os recursos financeiros, a divisão do espaço físico, as vagas para professores e técnicos, dentre muitas outras. Em face disso, a iniciativa de criação deste eixo de escrita dramática no Departamento de Artes da UFSC e seu espraiamento para as áreas da pós-graduação, pesquisa e extensão, reitera o compromisso pela inserção da escrita criativa na esfera dos estudos superiores no Brasil, e mais especificamente do ensino e prática da escrita dramática, que não só possui especificidades que a diferenciam de outras práticas literárias, como permite um vasto campo de atuação do seu egresso no mercado de trabalho e na sociedade. Talvez sirva aqui a máxima de que a criação artística seja 10% inspiração e 90% transpiração. Continuemos transpirando. Maravilha. Que agonia essas palmas silenciosas, né? Paulo, muito obrigado. Acho que a gente já está cheio de colocações aqui, né? Tava todo mundo de cabeça baixa anotando coisas. Me lembrei das palmas em libras, né? Que são assim. E bom, depois a gente vai voltar a esse assunto aqui, porque, enfim, foi um prazer te ouvir. Assim, a gente já tem, acho que, várias questões para pensar, organização de curso e tudo mais, que me acenderam várias luzes aqui. Mas a gente passa então e depois a gente volta a conversar globalmente, né? E agora quem vai falar é a Juliet Funk. Eu vou pedir que a Juliet e que os outros que vierem depois também, acho que
automaticamente fariam isso, mas fazer como o professor Paulo fez, de fazer essa rápida retomada de trajetória, assim, dizer de onde a gente vem, o que a gente já fez e tudo mais, porque eu acho que o nosso campo especificamente, que lida com criação no geral, né, a gente tem trajetórias muito, muito peculiares, muito individuais mesmo, assim, né, menos institucionais e mais individuais, então acho que é muito enriquecedor também a gente pensar nesses caminhos todos. Então, Juliet, a palavra está contigo. Obrigada, Diego. Agradeço, né, a presença de todos e, enfim, eu imagino que exista uma frustração generalizada aqui de não estarmos pessoalmente, né, podendo se encontrar, ainda mais pelo que o Diego comentou, né, ser um congresso da Abralic na PUC do Rio Grande do Sul. Eu, como egressa, compartilho dessa frustração, mas, né, fico feliz de, mesmo assim, a gente ter podido estar aqui juntos e fazer essa discussão. Só vou me intrometer para fazer uma correção. Na verdade, é a URGS que está sediando, né? A URGS, a direção da Abralic está com a URGS e a URGS que está fazendo a organização. Oi, travou? Acho que eu não te ouvi, Diego. Não, eu só estava fazendo o reparo que é a URGS que está organizando o Congresso da Abralic e não a PUC. Ah, tá, desculpa. Mas, enfim, em Porto Alegre, né? De alguma maneira eu voltaria para Porto Alegre, né? Eu sou de Curitiba, então estaria voltando para Porto Alegre, encontrando os meus colegas da PUC e da URGS, né? No lugar de onde eu saí, né? Como egressa no passado. Muito bem. Então, desculpem a falha. Mas acho legal também comentar que o Diego foi parte da minha banca no doutorado, né, que foi feita no passado. Então, é legal esse novo encontro aqui, porque de alguma maneira o que eu vou apresentar não deixa de ser uma extensão desse trabalho, né, que foi uma pesquisa de doutorado, mas que também, né, antes de ser escritora e artista visual, né, meu trabalho foi um romance colagem, né, eu sou diretora da Escola de Escrita, que é um espaço de formação de escritores que está em Curitiba, entrou no seu 7º ano. Então, a gente, né, infelizmente, né, nós tivemos que fechar o espaço físico e estamos durante esse período, né, em que não sabemos como vai ser, atuando apenas com aulas online, mas, né, a gente tem uma trajetória aí de 7 anos de formação e de formação de escritores ao longo de todo esse processo enfim, como centro cultural, né, como espaço físico cultural. E uma das coisas que eu acho que já entra nessa apresentação a minha formação a minha formação é em letras, em literatura comparada e depois uma formação no doutorado em escrita criativa. Então, e além disso, né, em paralelo, sou artista visual, participo de algumas galerias, já fiz algumas apresentações, performances e, enfim, em espaços destinados a artistas visuais. Então, esse trânsito, né, me permite olhar para a literatura e olhar para a escrita criativa a partir de um lugar também de trânsito, né? E especialmente quando eu falo de território, e eu vou retomar aqui a Josefina Ludmer, que é uma pesquisadora argentina, que vai falar, né, a partir do Deleuze e Claro, de desterritorialização, estar em trânsito durante todo o período de doutorado foi muito importante para mim também, porque, de alguma maneira, com todos os percalços, eu também pude olhar esses 2 pontos que são, eu digo com orgulho também, graças à Escola de Escrita, a atuação da Escola de Escrita nos últimos 7 anos em Curitiba, 2 pontos importantes para a escrita criativa no Brasil. Ainda que, né, no caso da Escola de Escrita aqui em Curitiba, a gente faça isso à margem da academia, né, como uma proposta de estudos livres, enfim. Então, o que eu vou falar aqui, né, o nome da apresentação é por uma proposta estética de uma gente, esqueci o nome da apresentação, pode isso? Mas enfim, pensando numa estética da escrita criativa pós-autônoma, né, fazendo uma referência aí ao que a Josefina Ludmer chama de literaturas pós-autônomas e escritas pós-autônomas, mesmo questionando a ideia de que o próprio nome escrita criativa
tenho minhas questões, né? Inclusive o Diego tá ali dizendo sim, porque, né, falei isso exaustivamente na minha tese, né? O quanto a ideia de criativa ainda demarca, né, uma necessidade do campo de se afirmar, né, como possível. Quando eu trago a Josefina Ludmer, eu gosto de pensar na ideia de que ela mesma diz que o campo não existe mais, né? O campo, o campo da literatura, ele já está num processo de desterritorialização. Então, entendendo isso, né, eu trago essa ideia para a escrita criativa, pensando que a gente precisa, como educadores da escrita criativa, pensar em novos modelos, antimodelos, né, e que possam efetivamente trabalhar por uma descolonização do próprio processo criativo e uma desterritorialização do processo criativo. Como isso, né? Ao longo dos últimos 5 anos, a gente criou um curso de escrita criativa de 1 ano de duração, que tem uma proposta de ser um curso livre, né? E que tem como perfil muito diferente dos perfis dos ingressantes da PUC, mesmo, né, na graduação, no doutorado, mas pessoas que são de áreas muito distintas. Ainda que isso aconteça na PUC, a gente tem uma predominância de pessoas da área da comunicação, né, ou da área de letras, ou alguém que já tem algum contato com artes. E arrisco dizer, né, porque Porto Alegre também é um espaço muito profícuo para as oficinas, são pessoas que já tiveram algum contato com a oficina. Então, em Curitiba, né, para quem não conhece, Curitiba, eu gosto de brincar que a gente tem uma tradição na antitradição, né? Então, um dos nomes mais importantes para a gente é o Valêncio Xavier, né, que é um nome importante para quem é da UFSC, acho que esse é um nome também bem conhecido, né? Valêncio Xavier foi, além de ser o criador da Cinemateca aqui de Curitiba, né, tendo feito na década de 90 muitas oficinas relacionadas ao cinema, né? Hoje a gente tem uma equipe, né, enfim, nomes do cinema muito importantes saindo daqui de Curitiba, né, atuando aqui também, porque essa facilidade hoje nos permite que a gente consiga atuar de vários lugares. O Valêncio também foi um dos autores mais importantes para a nossa geração, né? Eu estou aqui em Curitiba há 7 anos, mas, né, sou paranaense, então a gente acaba, né, adotando como nossa referência também, por ter escrito O Mês da Gripe, né? Que é enfim, é um livro-colagem, ironicamente, tão vendido esse ano, reeditado pela Arte Letra, que é uma editora daqui, justamente porque estamos passando, né, por esse processo. Então, eu retomo o Valêncio Xavier para dizer que ele foi uma figura muito importante como agente cultural aqui em Curitiba, ao criar a Cinemateca. Então, para além, né, dessa importância dele como escritor, colagista, enfim, como um escritor que pensava para além da literatura, né, e conseguia trabalhar com essa fluência visual e textual, numa plataforma analógica, né, que é o livro analógico, né, na sua época. Hoje a gente está num outro momento, também colhendo os frutos, né, dessas oficinas que o Valêncio fez lá na década de 90, né, quer dizer, eu tenho alunos que foram alunos do Valêncio, né, enfim, pessoas que são alunos de outros períodos, né, que foram para outras áreas e que de repente na década de 90 fizeram oficinas de maneira como hobby e que de repente agora estão voltando para fazer outras oficinas e querem atuar, né, ou querem publicar um livro e tal. Então a gente tem essa maleabilidade aqui em Curitiba. E aí nesse processo todo, né, de pensar essa oficina há mais ou menos 5 anos, que é uma oficina de 1 ano, a gente está na 6ª turma, e essa 6ª turma, então, tem 1 ano para trabalhar com o que a gente nomeou aqui, né, de escrita criativa e outras artes. Isso me incomoda muito, né? Mesmo que eu a tenha batizado, justamente porque a gente ainda precisa demarcar essa relação entre a escrita e as outras artes, sendo que a escrita justamente permeia todo o registro, né, de tudo aquilo que aparece em outras artes, e ela é o passaporte de acesso, de alguma maneira, né, para que a gente consiga se ferramentar intelectualmente, artisticamente, por meio dos processos criativos dessas outras artes. Então, por conta disso, né, fui pesquisar ao longo da finalização da tese, que aconteceu no final de 2018, início de 2019,
eu fui pesquisar um pouco mais a respeito desse campo expandido da literatura, né, por conta da minha atuação em artes visuais. Deparei com a Josefina Ludmer, que vai falar então desse campo expandido, com a Flora Susekind, que está aqui no Brasil também, que também vai falar sobre isso, né, mas a Josefina especialmente vai falar desse termo, que é a literatura pós-autônoma, e a tentativa de trazer a escrita criativa pós-autônoma, né, ainda que esse nome incomode um pouco, é justamente pensar em uma nova metodologia, que eu já tenho aplicado ao longo desses últimos 6 anos, que seja uma metodologia que, para além de buscar o diálogo com outras artes, inicie já expandida, né? E aí contando também com o apoio de outros profissionais de outras artes, e, enfim, outros professores também, a escola tem a felicidade de contar com isso, que a gente possa trazer para o aluno uma noção do processo criativo já expandido, né? Quer dizer, não de repente vamos criar um personagem a partir da literatura, vamos criar um narrador, vamos criar um enredo, e aí tá, feito isso, aprendi tudo isso, então eu vou começar a procurar um diálogo com outras artes. E não, né? Fazer esse processo de uma maneira mais orgânica mesmo, né? E aí, para isso, eu trouxe um exemplo, enfim, que não é exatamente, não tem nenhuma pretensão nisso, né? Mas é só para tentar mostrar um pouquinho de como a gente também tentou levar isso para a própria plataforma de preparação de aula. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês, que é uma plataforma relativamente desconhecida, assim, uma amiga que é arquiteta e professora de arquitetura me mostrou, eles usam muito por conta da visualidade, né, de uma aula de arquitetura, que é diferente da aula de escrita, em geral, né, nas nossas não tanto, mas acho que eu estou autorizada aqui a compartilhar, né? Eu quero mostrar uma aula para vocês, que foi uma aula preparada nesse período de pandemia, que não sei se a gente consegue fazer isso aqui, bem, não sei se vocês conseguem ver bem aí, tá? Eu vou fazer, ele é ele é como se fosse um board, tá? Uma tela, né? Vocês estão vendo esses pontinhos aqui. E eu crio, então, um grande arquivo que depois eu posso exportar como PDF. Eu vou diminuir ele bastante aqui para vocês terem uma noção geral. Ele não vai ficar exatamente do jeito que eu gostaria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só baixar ele como PDF porque acho que vai ficar mais fácil para visualizar, mas eu queria mostrar ele aqui porque acho que faz diferença, assim, vocês saberem quais são as possibilidades dele. E aí essa tentativa, então, dessa aula mais visual e menos linear tem se mostrado bastante fértil, assim, em termos de discussão, justamente para que a gente possa partir e não hierarquizar nenhuma arte para que essa aula aconteça, né? Então, aqui um exemplo de como é que ela é mostrada, né? Então, vejam, não é uma aula, esse curso é um curso para pessoas que já foram meus alunos. Então, a gente tem ali alunos que já têm contato com a escrita criativa. E aí são 6 aulas, essa é a segunda aula, delimitadas a partir de temáticas que são, claro, escolhidas subjetivamente e por conta da minha relação com essa temática, né? Eu escolhi aqui, por exemplo, um tema mais lúdico, que é balão. E aí a gente começa a trabalhar desde, né, o Júlio Verne até o nosso conhecido Adelir Antônio de Carli, que foi, né, o padre do balão, que morreu no Oceano Atlântico em 20 de abril de 2008, né? E a gente, a partir dessas relações, a gente vai trabalhar com os sentidos, né? Então eu trago lá um resto. Julia, desculpa, a gente segue vendo a tua tela do navegador, assim, acho que tem que, não sei, acho que tem que mudar, desculpa. Acho que tem que descompartilhar e compartilhar de novo para que a gente veja a nova tela. Tá, vou fazer isso aqui agora. Obrigada. Agora dá? Sim, agora é o PDF. Beleza, obrigada. Desculpa. Então, aqui, ó, eu vou voltar para cá. Desculpa, já que vocês não tinham visto. Essa aqui é uma aula. Então, esse é o material que também me permite não precisar fazer uma apostila, por exemplo, né? Porque, além de tudo, eu consigo fazer isso aqui, né? Eu vou abrindo e voltando. Há alguns anos, eu não sei se vocês lembram, mas tinha o Prezi,
O Prezi era um arquivo, né, que fazia isso aqui. Então, o Milanote é uma versão, para mim, muito melhorada do Prezi, né? E assim, eu abomino o PowerPoint, eu não consigo, eu não, nunca, né? Faz 16 anos que eu dou aula, não consegui nunca passar da segunda tela do PowerPoint, né? Vou para o quadro, faço outras. Acho que seria mais feliz com um projetor de transparência, porque daí ficaria mais analógico, eu conseguiria ficar andando pela sala e fazendo isso. E aí isso resolveu muitos problemas, inclusive nesse período da pandemia, porque eu consigo ter uma aula que é num quadro só, e eu não preciso ficar passando, enfim, isso me dá uma tranquilidade. E ao mesmo tempo, assim, priorizando essa ideia de que esse processo criativo, essa proposta seja menos assim, seguidora de modelos norte-americanos, especialmente, né, essa nossa implicância, a ideia aqui é tentar questionar, por exemplo, uma das narrativas mais traduzidas do mundo, né, que é o 5 Semanas em um Balão, que não tem praticamente personagens que não tenham um perfil colonizador. E quando tem, né, é um personagem que não tem nome, enfim, assim por diante. Então, aí disso a gente consegue sair para uma música, eu consigo colocar um vídeo, eu consigo sair para os artistas visuais que trabalharam também com a ideia do balão, eu consigo sair para um lugar mais lúdico, né? E voltar para, por exemplo, a visita do Pixinguinha do Brasil ou o texto do Cortázar sobre o Charlie Parker, né, que faz uma referência ao jazz, e um vídeo da Grada Quilomba falando sobre anticolonização. Então, isso aqui é só um exemplo, assim, mas acho que é legal para ilustrar como é que a gente tem tentado fazer isso. Em princípio, né, eu sou a diretora da escola e sou a professora de boa parte dos cursos, mas a gente tem vários outros professores convidados e participantes que têm começado a tentar usar o Milanote também como uma proposta de deslinearizar o pensamento também do professor para levar isso para a sala de aula. Então, enfim, não sei como é que eu tô de tempo, acho que eu me perdi um pouquinho, não sei quanto tempo eu tenho. Eu perdi a contagem aqui quando compartilhei a tela. O tempo meio que Tá seria tranquilo. legal encaminhar para as considerações finais. Tá, perfeito. E daí, assim, só para a gente, então, fechar isso, né? Isso tem propiciado que os alunos, eles tenham proposto como um trabalho final, né, que é um trabalho que a gente acaba publicando por um selo que a gente tem junto com a Arte e Letra, que é o próprio selo da Escola de Escrita. É um livro normalmente pequenininho, assim, né, no modelo desse da Floríncia Garramunho, né, que é pequeno, enfim, que é só uma primeira tentativa do aluno, justamente para a gente também não pasteurizar as narrativas deles em coletâneas, né, e tal. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer como escola. Nesse processo, a gente tem recebido muito mais dos alunos textos que passam da borda, né? Que não são só literatura. Mesmo que eles não necessariamente tenham tido uma formação artística, muitos são da área do direito, a gente tem engenheiros, né? Pessoas que não necessariamente têm uma formação nem na linguagem, nem nas artes, têm conseguido já, numa primeira narrativa, fazer narrativas que passam da borda. Né? Então, essa é uma tentativa como escola, né? Eu representando aqui a escola, que já vem muito antes da escola, né? Eu dou aula antes disso, né? Antes de montar a escola. Sou filha de uma professora de artes visuais, então isso, claro que, né? Tendo ajudado a minha mãe a preparar aulas de artes quando eu era criança, né? Isso naturalmente, em algum momento, não prepararia aulas como uma professora de português, né? E tendo sido também artista visual, sendo também artista visual e tendo trabalhado no doutorado, né, com romance e colagem, tendo aqui, né, como uma pessoa muito próxima a Lucy Colin, né, que foi próxima do Valêncio, né, a gente sente que esse processo todo vai culminar necessariamente em alunos que não vão produzir textos neorrealistas com um modelo norte-americano de narrador, personagem, enfim, essas coisas, né? Então, tenho muito orgulho de trabalhar com isso aqui, de poder mostrar um pouquinho desse processo para vocês, e acho que de maneira próxima a isso, eu vejo que o Mário Bellatin tentou fazer isso, né, na Escola Dinâmica de Escritores, né, no México, mas ele é um pouquinho mais radical do que a gente, no sentido de que não tem escritores necessariamente dando aula, né, são pessoas de outras artes. Aqui não, aqui a gente tenta congregar e não dá necessariamente... não hierarquizar a literatura e colocar a literatura como um campo autônomo. E aí, por isso que eu fui muito feliz em encontrar, né, junto com
Flora, e encontrar a Josefina Ludmer, que vai denominar isso, então, de literatura pós-autônoma, e aí abracei isso como uma possibilidade de ferramentação intelectual e metodológica para criar esse texto, que ainda não está criado, mas estará no dia 15 de dezembro, né? E aí a gente vai poder discutir também, enfim, espero que esse texto passeie para que outras coisas venham a partir dele. É isso. Muitíssimo obrigada. Que maravilha, que maravilha. Assim, eu não consigo não fazer um comentário agora, mas é muito legal a gente pensar que a gente começa muito por margens, por bordas, por outros lugares que não a literatura no centro absoluto, né? Com essas duas primeiras falas, assim, enfim, o debate vai ser melhor ainda daqui a pouco. Mas vamos seguir então com as apresentações e depois a gente volta lá no final. A gente tem mais duas agora, né? A próxima é a da Ângela. E aqui, de certa forma, vamos estar na literatura, num centro de literatura. Então, Ângela, eu te passo a palavra. Eu sei que eu tenho que abrir o arquivo. Quando tu quiser aqui, tu vai me orientando aqui para fazer a passagem dos slides, tá? Eu vou fechar o microfone só aqui para não te... Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, então, bom dia a todo mundo. É muito bom estar aqui. O Diego, se tu quiser, tu pode já abrir a apresentação, tá? Então, eu vou me apresentar primeiro. Foi muito bom ouvir as duas comunicações anteriores. Eu me sinto um pouquinho peixe fora d'água, porque eu sou estrangeira e porque... bom, minha formação inicial é na filosofia. Aí depois eu abandonei a universidade, assim, e eu fui trabalhar como editora de livros álbum ilustrado, né, livros ilustrados. Aqueles livros que tem essa conversa entre a imagem e o texto muito integrada. E enfim, eu passei muito tempo trabalhando assim como editora e depois escrevi o primeiro livro para crianças. E aí, enfim, morei um tempo no Brasil, depois voltei para meu país, que é a Colômbia. E depois disso, de ter publicado esse primeiro livro, eu vim fazer o mestrado aqui na PUC. E eu fiz uma primeira aproximação assim, ao que é a escrita criativa na academia e aqui, enfim. Eu estou ainda me localizando, porque, pelo que eu já falei, porque eu não sou da área, porque eu não estava na universidade por muito tempo e porque não sei muito bem lidar ainda com algumas coisas. Mas, então, estou começando agora o doutorado em escrita criativa na PUC, né, também. E então eu vou também ler, porque eu acho que fica mais fácil me localizar assim, no que eu quero apresentar. Então, como já falei, eu sou colombiana, né? E eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa que envolve leitura, tradução e escrita de poesia. Na parte da tradução, eu não vou falar muito, na verdade tem muitos aspectos que eu poderia falar, mas eu vou tentar me focar mais na parte da escrita, do processo da gestação, do que vem para frente, mas vou falar um pouco desse trabalho de tradução que eu estou ainda delimitando, mas nesse momento eu estou pesquisando e começando a traduzir as obras de uma autora colombiana que se chama Emília Ayarza e da brasileira Conceição Evaristo. Esses dois projetos poéticos, mesmo que eles sejam de épocas diferentes, porque a Emília Ayarza ela viveu na primeira metade do século XX, e a Conceição Evaristo é contemporânea, viva, mesmo que eles sejam de épocas e nacionalidades diferentes, eles têm um olhar voltado, as duas, né, têm um olhar voltado para a história. As duas são feministas, e isso se vê na sua escrita,
As duas trabalham com a elaboração da memória, da identidade coletiva, abordam eventos traumáticos, violentos, que podem ser entendidos, então, como um testemunho, testemunho da construção da nação, uma construção falida das duas nações, e da construção da identidade também coletiva feminina. E no caso da Conceição Evaristo, da negritude feminina. Então, eu estou nesse processo, inclusive com o Diego, na tradução da Emília Jarque. E conhecendo essa obra poética da Conceição Evaristo, estou me encantando muito com ela em geral. Mas o que eu vou apresentar aqui são apenas apontamentos e intuições iniciais sobre esse caminho que eu vejo, vislumbro, né, para esse trabalho de tradução, que eu espero que, almejo assim, que seja atrelado tanto conceitualmente como no método da escrita, no procedimento, assim, com o próprio processo de criação do livro de poesia, que será também um produto do doutorado, da minha autoria. Então, essa imagem que vocês estão vendo no slide é de um ilustrador colombiano que se chama José Rosero, e faz parte de um livro que ele escreveu, ilustrou, que traz a história de uma mulher. Diego, acho que tu pode passar para o próximo slide. Essa mulher que ele traz no livro, ela se chama Glória Borges, ou se chamava, porque ela, na verdade ela está desaparecida, sumida. Ela é uma moradora de rua em Bogotá e costurava seus vestidos a partir de retalhos encontrados na rua, com plástico, retalhos de tecido, sacos de nylon, enfim, vários fragmentos, cacos de material reciclado. E eu trago ela como ponto de partida para ilustrar como eu entendo esse trabalho, meu trabalho de leitura, tradução e escrita. Para mim, as três atividades fazem parte de um único processo maior, que é esse justamente de tentar integrar e costurar fragmentos, né, de memória. Eu trabalhei um pouco com isso na dissertação, no mestrado. Fragmentos de leituras e achados e marcas que eu acumulo, né, venho acumulando ao longo do caminho. E que são rastros da minha sublinhadas nos livros, e especificamente de alguns livros que destacam e que eu considero também sobreviventes nesse excesso que a gente vive no nosso tempo hoje. E eu acho que esse impulso da minha escrita, que é muito bloqueada, muito difícil para mim, mas esse impulso parte dessa angústia e essa incapacidade de digerir as coisas, digerir a vida e digerir o excesso que a gente vive em todos os aspectos. Então, é só uma intuição inicial, assim, de por que eu trouxe essa imagem. E o título da apresentação, que eu não falei ainda, que é Magnitude de Momento, está em espanhol. Eu vou pedir licença porque eu vou falar mais partes em espanhol. Pode passar o próximo slide. Na verdade, é o título de um poema que eu escrevi no contexto de uma oficina ministrada pelo Diego Grando. E a escrita desse poema assim, tinha um objetivo muito específico de um exercício da aula que tinha a ver com, se eu não me engano, com metrificação e com o assunto da sinceridade na escrita, enfim. Eu trago ele aqui porque ele faz parte do processo de gestação do projeto e do livro, que ainda não existe. Mas eu acho que provavelmente ele não vai aparecer no livro, ou aparecerá como uma ausência, assim. Porque eu acho que ele ou aparecerá transformado em outra coisa, porque assim, o
o procedimento, a forma, o método da escrita, enfim, tudo que propiciou a escrita não conversa muito com o que eu estou pensando agora. Mas ele traz alguns elementos que ainda me interessam, como a ficcionalização da memória, a representação de um evento catastrófico, que no caso é um terremoto, o desabamento de uma estrutura que deixa esse eu lírico com os pedaços da casa e os pedaços enterrado nos pedaços da infância e da casa, da infância. E eu, inclusive, tinha pensado ele como um poema divisa que ia representar esse desabamento, esse desmantelamento do subjetivo, ou do limite do subjetivo, do íntimo, para passar nesse livro a um contexto mais coletivo e público. Mas eu já falei, não sei se ele vai estar no livro, ou se vai estar com ausência. Eu acho que, de qualquer forma, eu vou ler para que vocês conheçam. Deixa eu ver, eu vou ter que ler aqui. Então, magnitude de momento, então, é a escala de medição de um terremoto de mais de 8 graus. Que é como muda a escala, nesse caso é a escala de magnitude de momento. Voy a leer entonces. Las paredes aledañas a los marcos de las puertas intentaban desprenderse al final de cada golpe o de cada sacudida. Y yo siempre me acercaba, muchas veces en puntillas, e intentaba contenerlas. Con las yemas de los dedos presionaba trozos sueltos y al final se dibujaban grietas finas en la costra, continuo recordatorio de que había un equilibrio, un acuerdo de elementos sustentado en el vacío. Y por mucho que intentara darme cuenta del origen o inventarme algún arreglo, cada arranque dependía de variables imprecisas. A los ojos de una niña, el origen de un desastre puede estar en cualquier lado. Que la luna está amarilla o esa mancha en la cocina, que me duele la cabeza o aquel gesto involuntario de su padre o de su abuela. El verano insoportable, sus deseos más secretos o el silbido del vecino. Cualquier cosa es un motivo si hay calor acumulado en el fondo de la tierra. Y no hay nada que detenga la inminencia del desastre. Ningún grito, ningún llanto puede evitar el derrumbe de una casa sin descanso. Los ancianos recomiendan protegerse en los pilares. Son los últimos que caen y hay algunos que resisten. Cuando acabe el movimiento, escoger las escaleras, no intentar vías alternas, no correr, bajar en calma. La estructura de mi casa descansaba en 2 pilares, una madre y otra hermana, que formaban aquel marco bajo el cual me resguardaba. Pero hay sismos de 8 grados y no hay dedos ni puntillas que contengan ese golpe. Lo primero fue el tejado, luego fueron las ventanas, paredes, bisagras, marcos, suelo, escaleras y polvo. Yo quedé entre los escombros, atrapada en un estante con pedazos de cemento que guardé como recuerdo. Bom, então, essa é a origem do título do projeto. E quando eu me pergunto o que me leva a escrever poesia, normalmente eu penso nesse conteúdo prévio, assim, difuso, que pode conter um monte de móveis, pedaços de parede, pó, livros que precisam ser relidos, que precisam ser criados, traduzidos. E mesmo que aquilo que eu queira gestar não possa ser identificado ou conhecido, só possa ser conhecido no processo da criação, né? Mesmo que isso só possa ser conhecido no processo da criação, eu penso nesse conteúdo difuso. E eu, assim, vou me encaminhar agora a falar um pouco sobre como eu penso esse aspecto do testemunho, e vou chamar de fundo esse conteúdo prévio, né, que seria o que a gente traz na poesia, que quase sempre é desconhecido esse fundo pelas pessoas que escrevemos, para descobrir o que a gente sente, ou para descobrir o que a gente pensa.
É nesse conteúdo que a gente só sobra ou naufraga e por ele surgem poemas. E talvez depois dessa sobra ou após a formulação do sentido do poema, o único que sobreviva seja esse desejo de afundar de novo. Então, para pensar um caminho de estudo de o que seria isso do testemunho na poesia, eu trouxe também esse poema que está no próximo slide, de Szymborska, que é fotografia do 11 de setembro. Eu vou ler ele também. Pularam dos andares em chamas. 1, 2, alguns outros acima, abaixo. A fotografia os manteve em vida e agora os preserva, acima da terra, rumo à terra. Ainda estão completos, cada um com seu próprio rosto e sangue bem guardado. Há tempo suficiente para cabelos voarem, para chaves e moedas caírem dos bolsos. Permanecem nos domínios do ar, na esfera de lugares que acabam de se abrir. Só posso fazer duas coisas por eles: descrever este voo e não acrescentar o último verso. Então, a escrita desse poema, tendo como ponto de partida uma fotografia emblemática da catástrofe, da tragédia de 11 de setembro, que deu início a este século. E essa escrita é em si mesma um ato ético, uma denúncia política e um gesto estético. Esse gesto que me interessa, e eu acho que talvez a poeta queira transmitir uma experiência de resistência à morte, que está condensada no rosto das pessoas que pulam, nos cabelos, nas chaves, no voo absurdo, mas que ela quer fazer permanecer nos domínios do ar e na esfera de lugares que acabam de se abrir. E isso me faz pensar nas fissuras do tempo histórico lineal, cronológico, pelas que Hannah Arendt e Benjamin pensam que seja possível o pensamento, a narração, a própria resistência ao fascismo, à catástrofe. O poema de Szymborska me motiva também a tentar a hipótese de que o estudo da imagem pode ser um caminho adequado para pensar a função de testemunho dentro da poesia. Especificamente o estudo da categoria de imagem dialética de Walter Benjamin. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas eu vou só formular essa intuição. No campo da poesia, especificamente, é necessário problematizar e ampliar as categorias de testemunho e testemunha. Isso eu concordo com alguns críticos que já trazem isso, né? essa necessidade de ampliar essa noção de testemunho e testemunha, tanto no campo político, ético e no literário, né? Principalmente ampliar a categoria trazida por Agamben, que assume o pressuposto da perda total da experiência como espaço possível de uma poesia de testemunho. O caminho apontado por Gigi Huberman problematiza essa noção de Agamben de testemunho, porque recorre à interpretação da história de Hannah Arendt e não ignora, mesmo assim não ignora o problema do declínio da experiência, mas considera possível e necessário olhar para as sobrevivências, e não apenas para o que não pode ser narrado, para aquilo que se perdeu para sempre no fundo do naufrágio. Existe nessa via a chance de um estudo da poesia que examine e amplie as categorias de mimese e sujeito lírico, a modo de enriquecer as leituras e o debate sobre obras de muito boa qualidade que direcionam um olhar oblíquo e necessário para nosso tempo. Pode passar para o próximo slide, por favor. No sentido histórico, Gigi Huberman busca postular a imagem dialética benjaminiana como um operador temporal de sobrevivências, portadora a esse título de uma potência política relativa ao nosso passado, como a nossa atualidade integral, logo a nosso futuro,
É preciso, então, dedicar-se a melhor compreender seu movimento de queda em nossa direção. Essa queda ou esse declínio que não é desaparição. Essa é uma citação de Sobrevivência dos Vagalumes, de Huber. A urgência política e estética em tempos de catástrofe ou de extermínio, como que a gente vive, extermínio de grupos humanos e partes da população, consistiria, desta perspectiva, em encontrar ressurgências inesperadas desse declínio ao fundo das imagens, que aí se movem ainda. Tal vagalumes ou astros isolados. Também é uma citação de Sobrevivência dos Vagalumes. Então, nessa urgência política e estética, eu reconheço, por exemplo, na obra de Conceição Evaristo, essa ressurgência sobrevivente que se contrapõe aos refletores da catástrofe em que a gente vive. Ela também, como Emília Yarsa, que é uma escritora, como já falei, do início do século XX, mas que tem muita potência e muita fertilidade, mas ela é totalmente apagada do cânone. É importante perguntar a essas autoras, fazer perguntas sobre a obra dessas autoras, como o que elas testemunham e quais são esses eus que falam nos seus poemas, como elas se relacionam com o seu próprio material literário, em que tempos o tempo se posiciona. E pensando nessa pergunta sobre como a Conceição Evaristo se relaciona, por exemplo, com o seu material literário, em que tempo e espaço ela se posiciona na sua poesia, encontro em um breve ensaio, pode passar, Diego, já encaminhando para o final, tá, Ângela? Sim. Em um breve ensaio intitulado Nos Gritos de Oxum, quero entrelaçar minha escrevivência, algumas chaves para pensar caminhos de interpretação, não só da obra da Conceição Evaristo, como da minha própria escrita. E na obra de Evaristo, vou ver o slide, desculpa, não estou olhando a tela, estou meio perdida. Sim. Existe essa referência ao Oxum. Vou ler essa citação. Assim como a voz de Oxum, nesse relato mítico, que ela resgata o relato mítico de Oxum, do orixá das águas doces, assim como a voz de Oxum, nesse relato mítico, ecoa o falar de seu povo, almejo para minha escrevivência um entrelaço de distintas vozes mulheres em suas demandas. Então, na obra de Evaristo está presente, além desse aspecto de Oxum como esse princípio feminino que junta as vozes das mulheres, também traz símbolo da força da água, né? E da força da água como metáfora do fluxo e refluxo do tempo e da memória. Desse não tempo, essa temporalidade que perpassa toda a sua obra, toda a metáfora da água, toda a água, em todos os seus nuances, suas nuances, está presente em toda a obra poética dela, como invenção, como memória, como diferentes níveis de existência do feminino, do corpo, do espírito sagrado, do sangue, do leite, enfim, inclusive, enfim, tem muitos aspectos que a gente poderia ver sobre esse aspecto da água, que me interessa muito como metáfora. E também Hannah Arendt traz essa imagem de entrar no naufrágio para trazer os fragmentos, né, que é esse o método é como ela explica seu método de pensamento, né, o seu método de filosofia da história. E como o espaço possível na temporalidade para o pensamento ou para a criação. Então, para terminar, pode passar para o próximo slide. Tem uma última imagem eu não li o poema que estava
no slide anterior, que é da Conceição Evaristo, que traz essa referência a Carolina Maria de Jesus, né, e essa intertextualidade com esse diálogo com a Clarice Lispector e com o próprio cânone, com o lugar da identidade negra na literatura. E que traz também no final do poema esse tema da poética de resíduos, que é um pouco uma maneira de ver a poética também a escrita da Carolina de Jesus e da Conceição Evaristo, né? E que essa imagem para mim também representa isso. E eu vou ler então para finalizar um poema que tu pode continuar na próxima slide, que eu escrevi pensando nessas coisas, eu acho, inconscientemente, e costurando, né, fragmentos, pedaços de poemas de outros poetas, de Bouchot, de Drummond e de Rich, né, como se fosse uma colcha de retazos, de retalhos. Vou ler para terminar. Variaciones del naufragio. Aquí abajo, entre los corales, respiro diferente. Es fácil olvidar las razones. Mis razones reptan como insectos por el elemento profundo. Entre los corales aprendo a reconocer la arbitrariedad del desvío, aprendo a expandir los pulmones, el estómago, las venas, el pecho que aún siente el hambre de los hijos no nacidos. Aquí abajo, en la superficie del lado inverso del mundo, entre los corales, respiro diferente. Desliza una luz tranquila que va inundando pliegues de fondo, restos de corazón pequeño y aún así mayor que el lado inverso del mundo, que crece entre la vida y el fuego, entre el amor y el fuego, que no es fuego, es navaja, es grito, es rito, es duelo, aquí abajo, entre los corales. É um pouco um exemplo, né, do que eu estou me propondo fazer, né, na escrita desse livro. Eu acho que esse será o último slide, se não me engano. Tinha outro poema que eu não li, que também surgiu da oficina com o Diego, e que também foi uma origem, né, desse projeto todo, mas, enfim, tem pouco tempo, então vou deixar por aí. Tá, maravilha. Poxa, eu falei que era que agora a gente ia entrar a fundo na literatura só, mas na verdade já, né, pelo fato de ser poesia, estamos bem longe de uma visão convencional de literatura e tudo mais. Então acho que as coisas estão mais interligadas do que eu estava supondo. Então tá, a gente vai para a última apresentação agora desse turno, depois a gente tem o tão esperado debate. Quem vai falar para a gente é o Otávio Juliano Dantas Germano Gomes. Otávio, tá bom. Otávio, tá bom. Tá bom. Então tá, Otávio, a palavra fica contigo. Se precisar projetar alguma coisa, já está tudo autorizado aqui. Perfeito, eu vou projetar só no final. Bom, eu vou dar, acho que, um alerta, assim, para falar que eu não tenho essa larga carreira ou trajetória na escrita. Eu sou formado em economia, minha primeira experiência de trabalho foi em mercado financeiro, muito traumatizante, por sinal. E aí eu segui para um lugar diferente de conhecimento, que foi uma curadoria de conhecimento chamada Inexplorato, em que eu trabalhava de uma forma meio multidisciplinar com várias ciências para ajudar marcas a entenderem melhor a sociedade, e fui caminhando nesse sentido. Fiquei 3 anos lá. Aí eu saí para começar um projeto pessoal, que chama Ruminares.cc, que eu fazia curadoria de artigos acadêmicos e convidava atores a narrarem de forma incrível aquele conteúdo, de 10 a 15 minutos. Vocês podem até pesquisar ele. Ele está no Spotify, chama Ruminares.cc, e assim, foi um projeto paixão que eu fiz por uns 4, 6 meses, para depois entrar numa empresa que ela nasceu, na verdade, em Porto Alegre. Ela chama Box 1824. É uma empresa que faz estudos de comportamentos emergentes, de culturas contemporâneas, e tenta fazer essas traduções para indústrias, para quem quer entender isso e aplicar para a nossa sociedade de consumo, mas um aspecto mais positivo e propositivo de regenerar essas relações de consumo. Então, acho que essa é um pouco minha trajetória. É uma análise de comportamento cultural que ela é muito baseada em pesquisa qualitativa. Então, nessa carreira de 4 anos, eu já conversei com mais de 1.000 pessoas, 100 pessoas especialistas. Foi
já fui para a Coreia do Sul, já fiz muitas coisas, já fui para o Sul, já fui para o Nordeste, então é muito amplo, até posso trazer um pouco dos assuntos que vieram aqui, até posso trazer um pouco dessa experiência de conversar com as pessoas, sentir o que passa na cabeça delas na hora de escrever ou trabalhar. Eu acho que uma coisa muito interessante que eu estou precisando justamente agora é esse lugar de como o brasileiro ele trabalha e estuda, né? Então, aprender escrita criativa foi meu processo de trabalhar durante o dia e escrever durante a noite, e faz parte um pouco da minha fala desse processo de... Bom, eu entrei em 2018 na FAP, né? Então, dando um contexto de novo da escrita criativa, eu escrevi de forma amadora desde a minha faculdade e decidi eventualmente entrar na FAP para fazer, né? A FAP tinha criado pela primeira vez o curso de escrita criativa de pós-graduação. Em 2018 eu fui a primeira turma de 13 alunos que se formou em 2020. E foi esse processo de tentar conseguir dar forma a essa coisa que existia dentro de mim. Então, acho que essa conversa vai ser focada na experiência pessoal. O nome da comunicação é Escrita em Chamas, porque ela é meio que uma brincadeira com um livro que eu acabei escrevendo que chama Elefante em Chamas, que trabalha muito com memórias pessoais, um processo de até cicatrização de dores e traumas, e acho que muito relacionado um pouco com o inverso da Ângela. A Ângela tem uma conexão muito com a água, que eu percebi. Eu acho que eu tenho uma relação mais com o fogo, da instabilidade desse lugar. Então, acho que são imagens que estão aí, sem querer, foram colocadas, né? Mas tudo bem. Então, um pouco para falar um pouco desse lugar do porquê a escrita criativa foi relevante para mim, né? Naquele momento, que eu acho que é um pouco não percebido por professores, e a gente sente isso na sala de aula, que é um pouco aspiração, né? O aluno ele tem uma aspiração de se tornar escritor, e isso é muito doloroso às vezes, esse processo de se enxergar, se construir desse jeito. Então, o lado individual da aspiração, ela é uma transmutação de valores, né? Eu mudo o que eu valorizo no mundo para me tornar um escritor, e acho que é um processo de autoconhecimento que às vezes ela é passada muito por não é vista na aula, né? Esse processo de autoconhecimento, ela é mais um lugar exterior. Como vocês citaram vários teóricos e tudo mais, todos eles eu vi muito, o Walter Benjamin, Deleuze e tudo mais, mas essa parte da aspiração, de mudanças de valores para você conseguir interiorizar esse processo, acho que uma coisa que eu aprendi muito com a Deise Pacheco, que era um professor de teatro, criada da FAP, é que tentar transformar a escrita criativa em escrita poética. Então, a criativa te faz te colocar nesse lugar da criação, do duro, do tangível, da permanência da palavra, que é um lugar tão difícil para a gente lidar, às vezes, em ver seu trabalho concretizado, e buscar mais a voz poética, né? E a luz da poética e da poesia, ela é mais rica para a pessoa conseguir aspirar novos valores e se transformar e encontrar sua própria voz. Então, acho que foi eu vou falar de vários professores para dar essa miscelânea de transformações que aconteceram, mas também outra importância desses cursos de escrita criativa, ou desse especificamente para mim, foi o poder do coletivo, né? A escrita, ela é uma ação solitária, né? Você escreve sozinho, você às vezes troca com seus amigos um texto ou um outro, ainda mais se você não faz parte de um circuito literário. Eu tenho amigos que gostam de escrever e gostam de ler, mas eu não pertenço a esse lugar. Então, na hora que você pertence a uma comunidade, você muda também um pouco os seus valores, e você começa a enxergar as dores dos outros e começa a se aproximar deles. Então, acho que esse foi um lugar de início, assim, para começar a fazer o curso na pós-graduação da FAP, é encontrar estado individual e estado coletivo ao mesmo tempo. Eu acho que foram duas coisas que não foram valorizadas durante o curso. Eu acho que é só um ponto, já que vocês também são professores, pensam sobre esse assunto. Eu acho que foi uma crítica que eu passei meu professor, mas acho que também faz o sentido de refletir esse processo de escrita criativa também como um processo de interiorização de várias coisas que acontecem nessa camada aqui que a gente vive, nesse corpo esquisito que a gente carrega ao longo do tempo. Então, começando assim um pouco para falar que a FAP me atraiu muitos olhos naquele momento. Eu acho que vou fazer essa navegação de temporal, de começo, meio e fim do meu processo como um todo, e olhar essas camadas mais pessoais, essas camadas um pouco mais da escrita criativa mesmo. Então, a FAP, ela vem com um poder institucional incrível, né? Ela é uma instituição muito reconhecida no audiovisual, e ela tem esse lugar de trazer, assim, se eu falar para vocês que mais de 50% das aulas foram professores convidados, eu estou mentindo, acho que foram mais. Eu tive aula com Milton Atum, assim, uma escritora que eu adoro, e assim, levei todos os meus livros, ele assinou todos ali na frente, não, você sente aquele engajamento incrível com essa figura incrível, né? Mas não foi só ele, ele deu uma aula sobre Pedro Páramo, eu anotei aqui o nome dele, do Campus, explicando um pouco o processo de narrativas, um pouco do narrador. Ele é esse escritor que ele destrói a linearidade, né? Então, vocês também falaram um pouco sobre isso. Então, esse texto simplesmente destruiu minha visão de narrador. Eu tive que escrever meu manuscrito, né? O projeto da FAP é ter um manuscrito pronto até o final do segundo ano, com uma reflexão teórica e prática desse processo de criativa.
esse texto foi um grande choque, assim, para mim, de entender o que é não linearidade de textos e o que a escrita é capaz de fazer, né? Mas, de novo, é só um exemplo para mostrar também, tem um lugar institucional da FAP que foi muito grande e importante. Eu acho que cada contexto, cada oficina oferece alguma coisa. De novo, vou muito especificar o que a FAP entregou. Então, também teve o processo da Josélia Aguiar, que ela é diretora da Biblioteca Mário de Andrade aqui de São Paulo. Ela fez a biografia do Jorge Amado, então ela também trouxe uma outra visão. Pessoas aí do Sul que foram prometidas, mas não conseguiram por causa de também, por ser uma instituição, ela tem muitas regras. E aí o Julian Fux e a Carola Saavedra eram pessoas que iriam participar, mas elas entregaram os documentos corretos na hora, no tempo certo, e não conseguiram. Mas, de novo, são outros grandes nomes da escrita hoje no Brasil. A Paloma Vidal, que é uma poeta muito importante, e o Juliano Peçanha, que é um filósofo que brinca com literatura. Então, esse processo de também encontrar uma comunidade já formada que existe no Brasil, que existe, né, mais em São Paulo, né, por causa do apenas em São Paulo, traz também uma visão de você não estar sozinho. Há pessoas que sofrem, que vivem esse processo, são pessoas que também se tornaram acessíveis para a gente no momento da banca. Então, a minha banca foi formada por Ricardo Tiesi, que é um roteirista, né, que fez, além de Malhação, outras coisas da Globo e outros filmes. E também o Renato Rezende, que é um poeta do Rio de Janeiro, que está agora residindo em São Paulo, que faz essa audiovisual e poesia. São das pessoas que participaram da minha banca, que participaram do meu percurso de escrita como orientadores. E acho que, de novo, assim, o quanto mais pessoas, são mais olhares que se abrem, e essa aspiração se torna e renova todo o tempo. Então, é um negócio de fôlego mesmo poder escrever. Porque, de novo, trazendo aquele ponto, pessoalizando esse processo, deixa eu até fiz um pequeno engano aqui de não conseguir colocar o tempo, para ficar de olho no meu tempo. De personalizar esse processo, que assim, você trabalha e estuda, né? Eu pelo menos trabalhava muito, até tenho no começo do meu livro, A Dedicatória, é um processo de dor, porque eu trabalhava muito e escrevia de noite, tinha as aulas de noite, então eu acabei tendo uma inflamação no cabo que liga o testículo com o estômago, porque eu tomava muito café de noite, então forçava o abdômen, então eu tive realmente um problema físico. E conversando com o Juliano, ele falou assim, cara, a escrita é corporal em primeiro lugar, e você começa a ganhar novas consciências sobre esse corpo que escreve, essa percepção das dores que você vive, do seu dia a dia, que você pode às vezes transmutar e transformar em textos, transformar em caldo criativo, às vezes não transformar em nada essa frustração e você tem que carregar ela para o dia seguinte. As noites mal dormidas, o cansaço, eu acho que quanto mais você se apaixona por um tema, você começa a se dedicar mais e ele também vai ter um ônus, não tem como não lidar com esse processo. Então, a escrita criativa, pessoalmente, ela se transforma nesse lugar, né? Ela é um processo de transformação de valores, às vezes até físico-corpórea, tipo, você, sei lá, engordei 10 quilos nesse processo, tipo, assim, você vai lidando com uma realidade física que ela também pertence à escrita, assim, eu não gostaria de negar esse processo e falar que ela é relevante, ela é importante, ela te muda como um indivíduo íntegro, assim, né? Então, você até como ser social, você muda de reflexões, né? Então, eu acho que é um pouco desse processo que aconteceu de vários professores entregando novos valores, novos conhecimentos, tipo, inserindo uma comunidade, e aos poucos você vai se transformando numa outra coisa. E se eu for me vendo esse processo de, por exemplo, economia, que foram 5 anos, e pós-graduação de 2 anos de escrita criativa, o processo de transformação foram muito diferentes entre si, mas com certeza o da escrita criativa foi muito mais edificante em relação ao conhecimento, em relação ao que eu valorizo hoje em dia. Então, tem muito esse lugar, assim, da experiência do aluno, que eu acho que ela fez parte, né, de um processo de transformação pessoal. Eu acho que tem outra parte que é pessoal, porque a gente escreve sobre... Se você está muito distante da literatura e você não consegue fazer todas as referências, contextualidades, e você é um leitor só, normalmente, o que eu percebi dos meus alunos, dos meus pares, é que a escrita se transforma em uma coisa de transformação de pessoalização de narrativas, né? Então, você vai acabando trazendo sua vida de algum jeito torto, reto, ou confuso. E eu sempre tive um lugar do temor pela morte, né? Eu não tenho os avós, meu pai fez safena muito cedo na vida dele. Meu pai, no processo que eu estava escrevendo, teve câncer. Ele é uma pessoa muito colérica também, então eu trabalho muito essa coisa da figura no meu livro, né? O Defante em Chamas, ele tem 3 grandes personagens, que é o pai e a mãe, e uma grande paixão no passado, que é uma amálgama de relacionamentos meus. Mas o pai traz essa figura colérica da minha infância, dessa pessoa que também que vive
ela é colérica exteriormente, mas interiormente ela também vive essas dores internas. Então, uma das chaves que se abriu, principalmente com o Rodrigo Petroni, que foi um dos professores que trabalhava muito filosofia com a gente, e trouxe muita filosofia e literatura junto, foi de trazer o machismo ancestral como uma forma de história, né? Uma forma de uma narrativa ali escondida, uma história número 2. E aí eu consegui também sanar um pouco desses processos com meu pai, mas na narrativa uma outra história, porque eu fiz o exercício também de, vamos dizer assim, de matar meus pais nesse personagem. Eu também faço muito isso, de me confundir com a obra e achar ok fazer isso. Um problema que eu acreditava que era um problema real, mas no processo eu fui descobrindo que não era, de me confundir com a obra e tudo bem, e me separar na hora de ser escritor e narrador dessa história, mas de conseguir fazer essa via aberta. Então teve todo esse processo de conseguir encaixar. Aí o narrador ele começa a história abrindo um armário com os pertences antigos dos pais e pessoais, mas os pais já estão mortos, então eu já também lido com esse medo de morrer, que eu acho que é uma chave bem forte, e eu trago também essas figuras oníricas, memórias bem benjaminianas de trabalho surrealismo e o onírico para conseguir tratar a memória e a lembrança. Mas eu acho que também tem os passos da mãe, que também viram outro tom universal, e aí também os grandes amores, mas de novo, para pessoalizar essa história, assim, a escrita ela é muito pessoal, dependendo do caso, claro, se você for, eu acho que para um aluno que passa por essa travessia pela primeira vez, ela não tem como ser pessoal, porque as transformações são muito grandes, em todos os níveis, né? E, então, a escrita de Elefante em Chamas, ela tem toda uma trajetória de transformações, coisas que aconteceram naquele momento, pertenceram ao livro, que não tinha acontecido antes, eu não tinha refletido sobre elas antes, elas transformam em realidade naquele momento. Eu fui bem nessa época também para a Coreia do Sul, então fez parte do livro também essa trajetória, por mais que eu tinha invertido as narrativas ali naquele momento, de colocado também um personagem com 45 anos, eu tenho 30, também transforma um pouco, tentar criar lentes diferentes para encarar os problemas que eu estava vivendo. Uma coisa psicanalítica também, eu acho que tudo confunde, e eu tive que me permitir esse processo de confusão e esquizofrenia, que também pertence à escrita, de tornar tudo um baralho só e criar um texto que conseguisse expressar quem eu era. Assim. Acho que esse processo de expressão individual muito potente que aconteceu. E caminhando um pouco para esse lugar do reconhecimento, que foi um debate muito grande, né? Porque, tudo bem, passamos por todo o processo de escrita, foram 2 anos com vários professores, vários aprendizados, várias noites acordadas escrevendo, mas, né, tudo para quê? Né? O que é escrever, para que serve escrever? O lado do reconhecimento batia muito forte para os alunos ali, que estavam muito fissurados em editais, né? A gente tinha uma planilha de Excel com editoras, com editais, então, tipo, tinha todos ali possíveis, a gente começava a enviar assim que os textos estavam prontos, e, assim, é uma angústia, né? Eu acho que um outro projeto que eu estou fazendo hoje sobre relações de trabalho, né? Claro que tem os seus limites, mas a gente estudou que 80% da população brasileira hoje está mais preocupado com a saúde mental e bem-estar psicológico, assim. Então, a gente chegou nesse dado quant, e você fala, cara, é fato, assim, a gente, hoje em dia, na sociedade em rede, esse lugar das mídias sociais, elas transformaram nossa atenção, a nossa economia da atenção agora ela é outra, ela pertence também a essas várias interferências digitais, e querendo ou não, a gente quer pertencer também a esse mundo digital através das formas que a gente acredita que nos representa. Então, eu também quero me mostrar como escritor no meu Instagram, eu também quero me mostrar como escritor no meu Facebook, eu também quero me construir como essa figura digital escritora. Isso tudo vira um negócio na cabeça pelo menos da minha classe, né, de uma experiência que eu vi que foi transformando a gente como um coletivo de querer ser visto como e ganhar essa força. Então, o papel das mídias sociais, acho que foi uma coisa muito bizarra, assim, de não pertencer também a uma preocupação dos professores, né, de estarem ausentes desse mundo que pertence mais à minha geração, e talvez gerações mais jovens, de sempre ser atravessado por elas e correr atrás desse reconhecimento que existe através delas, o que eu valorizo no sentido, porque por mais que as editoras digitais sejam relevantes hoje em dia, eu tenho uma total frustração, porque, sei lá, me inscrevi em 10 digitais, eu tentei acionar editoras, a gente vai passando os processos, não há respostas, as pessoas vão passando, vão ganhando, e você vai sentindo, tipo, tá, a minha escrita não é boa, eu sou ruim, o que eu escrevo não tem relevância para a sociedade, o que está acontecendo, né? Porque ninguém, os meus pares também não conseguem atravessar esse outro lado. É claro que, tipo, tem as ferramentas de publicação autônomas, né, autorais, e eu acho que elas são um caminho muito rico, e eu acho que isso é para onde eu quero depois encaminhar, de explicar um pouco desse processo, mas um pouco antes de conseguir exaltar muito esse processo da frustração, assim, por mais que a gente tenha carregado diferentes ferramentas de escrita criativa, como escaleta, olhar um pouco
quais são os nossos recursos teóricos para conseguir encaixar nossos pensamentos, História 1, História 2, do Pamuk, o Iceberg do Hemingway, para você conseguir entender como é que se estrutura uma história, Jornada do Herói e tudo mais. Eu acho que tem um processo também de autoconhecimento, de processo individual, que ela é passada meio a seco, assim. Eu acho que ela é preocupante no sentido de as pessoas ali, elas vão carregadas de muitas expectativas, afinal você realiza um sonho no processo de pós-graduação de escrita criativa, na oficina criativa, você chega num processo também de trocas que são complexas e cada aluno chega de um jeito diferente, né? Eu acho que foi mencionado aqui que alunos de medicina, alunos de direito, no meu caso foi igual, eu sou economia, tinha um cara do direito, tinha 3 pessoas do audiovisual, pessoas da... Então vai acumulando, né, diferentes idades, tinha pessoas de 70 anos, pessoas de 18, então vira um grupo muito heterogêneo e aí esse também enriquece o debate, mas também dificulta um pouco o como se reconhecer como escritor e como se trata algumas dores desse processo da escrita criativa, que estão além dos textos, né, dos teóricos, eles estão mais nesse momento presente que a gente vive da contemporaneidade. Então, acho que tem esse lugar assim aberto. Eu estou obviamente aqui nesse exercício de problematizar e pessoalizar essa experiência toda, então acho que eu não vou fazer referências teóricas nem nada, mas eu acho que é só para mostrar um tom do que se passa, ou do que eu vivi desse processo, e um pouco caminhando assim do que desse lugar incrível que a gente vive de sociedade em rede, né? Porque uma sociedade de classes ou dessa revolução industrial que é antiga e passada, e ela tem esse lugar da instituição, da hierarquia, dessas estruturas rígidas, né? E aí os editais, os editores, eles um pouco consagram esse lugar, né? Algumas revistas literárias que vivem mais no código da sociedade em rede, que tentam operar em lógicas digitais, elas tentam abrir acessos de conexões e conseguir expandir. Acho que o Medium foi um lugar onde eu, no passado, tive meus blogs de escrita criativa e consegui um pouco de visibilidade, mas eu acho que esse lugar institucional, ele perde um pouco o valor, assim, como um caráter geracional mesmo. Cada vez mais vai perder esse valor. Vai ter que ser um fato que a gente vai ter que lidar, porque as lógicas digitais, elas permitem mais conexões e acessos, eu consigo mais reciprocidade, eu consigo mais encontrar meus pares. Então, nesse sentido, ela ganha mais valor pessoal para mim. Então, é uma coisa que precisa ser cada vez mais tomada atenção, a devida atenção. E o processo de conseguir me autopublicar pela ferramenta da KDP, né, do Kindle Direct Publish, foi muito rico. Assim, é uma coisa que a gente não aprendeu na aula, esse processo de quais são as ferramentas que existem no mercado, qual é a forma, mas no sentido no final do processo que a gente aprendeu muito, a visibilidade ela é importante. Eu acho que ela não tem nenhum problema, ela não é vazia, todos os escritores têm esse lugar do status, do reconhecimento. O que eu estou buscando é um status de reconhecimento diferente entre as minhas conexões, meus acessos possíveis, e aos poucos conseguir expandir esse lugar. Então, eu acho que é um lugar rico de se pensar também, a escrita criativa. No entanto, ela também cria essa dupla consciência de escritor empreendedor, que eu acho que é um problemaço que ainda precisa ser resolvido, que é, cara, as editoras controlam a distribuição, a remuneração e tudo mais, e você vai começar a ser responsável por isso, pela sua própria comunicação da sua obra, de como comercializar a sua obra, de como precificar a sua obra, e aí você vai virar um empreendedor nesse sentido. Isso também muda seu processo criativo, né? O valor subjetivo dessa obra que você criou, ela é alterada no final do processo, e eu acho que ela vira esse lugar diferente também, ela vira um produto cultural. Inevitavelmente tem que se tratar desse assunto. Ele é um produto cultural, você vai vender ou comercializar da forma que foi possível, a forma que eu encontrei foi pela Amazon, e você vai conseguir lidar com essas barreiras no final, para conseguir também abrir um segundo livro, porque, afinal de contas, na Amazon você começa a criar uma biblioteca própria, né, um acervo seu, que é muito legal, e começar a engrandecer o seu portfólio e conseguir construir cada vez mais esse espaço seu como um escritor que vai acessar uma rede possível. Se você tiver muitos seguidores, você vai conseguir mais. Se as pessoas conseguirem gostar, vai ser cada vez mais legal. Eu vou mostrar aqui um pouco como é que funciona o KDP, caso vocês não conheçam, só porque eu acho que é uma ferramenta super rica. Opa, já encaminhando também, né, Otávio? Exato, era meu alarme ali. Beleza. Eu só vou fechar aqui. Então, esse aqui é o meu livro. Eu coloquei ele na Amazon. Ele sim, vocês podem buscar, tem todas as explicações de como que da escrita, ou até seguir uma lógica da sociedade em rede, de colocar um pouco mais sobre o autor, de conseguir pessoalizar também a obra nesse sentido, porque as pessoas elas vão muito atrás desse lugar da personificação. Então, foi um processo de conseguir construir finalmente uma capa, né, materializada de uma forma digital, a capa, essa introdução, conseguir escrever o livro todo. E aqui também, vocês estão vendo, tem 12 classificações, 5 estrelas. É um processo também de os reviews e ratings são cada vez mais
mais relevantes, por mais que seja perigoso esse lugar da precarização, né, de você começar a atribuir esses valores aos ratings e meio que destrói ou distorce o que é um valor literário de uma obra. Eu entendo o quão complexo isso consegue ser, mas de nível pessoal ela também ela te ajuda a conseguir entender a visão das pessoas, qual a reação, pessoas diferentes, amigos de escola, amigos de faculdade, amigos perdidos no mundo, amigos de amigos. Então ganha essa potência de conseguir ouvir essas vozes. Tem várias pessoas aqui, vou até mostrar, que falaram alguma coisa, que conseguiram ficar um pouco das suas impressões do texto. E, por fim, explicar um pouco do Kindle Direct Publishing, que não tem nada a ver com o Kindle, tá? Só para não ficar meio mexendo, mas só para mostrar que é uma ferramenta muito potente de você conseguir olhar o quanto você está acessando as pessoas, de quanto você conseguiu encontrar elas, né? Que está nos últimos... que eu não lembro disso. Ela chega a ser um gráfico interessante. Publiquei no dia 10, no dia 13 teve essa primeira semana de um sucesso, e aí, aos poucos, outras pessoas que eu não sei quem são ali, perto do dia 8 do 9, pegaram o livro, eu parei de falar sobre ele, então ele começa a ganhar vida própria, essa metamorfose que acontece nos meios digitais. O próprio Kindle começa a criar um algoritmo que consegue colocar seu livro em alguns lugares, ele já fez uma leitura de palavras-chave, então já consegue ajudar as pessoas que estão buscando textos novos nesse sentido. Então tem uma riqueza muito legal nesse lugar digital. Esse é o meu encerramento, assim, de dificuldade de ser um empreendedor literário autônomo nesse sentido, mas também de esse lugar do acesso, da conexão, que é muito valioso. Eu acho que ele tem que cada vez mais entrar nesse espaço da escrita criativa, porque ele tem que ser um lugar de... Ele é um processo de transformação de longo prazo, mas ele tem esses lugares edificantes de você conseguir terminar uma obra e conseguir mostrar ao mundo esse resultado final. E o que eu queria dizer para vocês hoje é bem esse assunto. E eu agradeço aqui o espaço. Muito obrigado, e a gente vai para o debate, eu acho. Maravilha.